Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, olhando para o comportamento dos preços da soja lá em Chicago. A gente observa que hoje foi um dia negativo, 2 pontinhos de baixa aí nos principais vencimentos em média, mas o mercado vem se comportando assim, um dia ganha um pouquinho, um dia perde um pouquinho e vem tentando se manter nesse patamar dos 8,60, 8,70, enfim, não tem variado e saído muito desse patamar. Fator oferta e fator demanda tem ajudado nessa manutenção dos preços aí. Agora a gente quer entender que fatores são esses e quais são as possibilidades de fazer esse mercado andar lá em Chicago, ou para cima ou para baixo. Quem analisa esse mercado para a gente é o Aaron Edwards, consultor de mercado lá direto dos Estados Unidos, direto de Boca Raton. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O mercado tá numa queda de braços importante nesse momento, né, Aaron? Oferta e demanda, cada um puxando para o seu lado aí. Enfim, quais são esses fatores e quem ganha essa queda de braço, na sua opinião? Seja bem-vindo. Obrigado. Falou muito bem. Acho que queda de braço é uma boa expressão, né? Vamos falar do lado da oferta e depois falar do lado da demanda. O lado da oferta não tem nenhum susto, digamos assim, nada preocupante na produção de soja dos Estados Unidos. Pelo contrário, nós até temos... Perdão aqui. Nós até temos uma situação em que o avanço do plantio está acima do recorde de 5 anos, mais ou menos 5 pontos percentuais. A condição da lavoura, o progresso do plantio também está acima da média histórica, então não tem nenhuma notícia ruim do lado da oferta. Do lado da demanda, por outro lado, tem algumas notícias encorajadoras. Você tem compra de soja pela China, você tem esmagamento de soja forte nos Estados Unidos, você tem a questão das tradings, que costumam ter mais soja que esse ano eles estão com compras aquém do normal na soja para a safra norte-americana. Então, eles estão nessa queda de braço, esses dois fatores, né? Muito bem, então vamos analisar ponto a ponto. Vamos começar com essa questão da oferta. Você lembrou bem, a safra evoluindo muito bem, antecipada, boas condições de lavouras. No entanto, o risco climático esse ano para as lavouras é maior, Aaron. Isso é uma pimentinha aí que precisa ser analisada, certo? Perfeito. Eu produzi muitos anos e os produtores vão entender. Nós temos uma situação que a lavoura está belíssima, porém, ela foi plantada rápido e foi plantada um pouco molhado. Então, a raiz não está tão profunda. Quase toda a lavoura dos Estados Unidos vive o mesmo momento. E semana passada não tinha previsão de chuva. Essa semana a gente já tem para o fim da semana, mas já está um pouco seco. Então, assim, se a gente não tiver as chuvas de quinta, sexta-feira, o final de semana, o risco climático já vai ser real, né? Já vai ter lavoura estressada. Então, é uma semana muito crucial. A lavoura dos Estados Unidos precisa dessa chuva. Todos os desafios de você plantar um pouco molhado, né? Os produtores sabem bem o que é isso e preocupa um pouco, sim. Está cedo para falar que tem um problema. Raiz fica muito superficial, né? E no caso de um veranico ou de uma fase mais longa aí de falta d'água, é prejuízo, né, Aaron? Exatamente. Até, assim, que nem eu falei, está cedo para falar que é um problema, mas falando com produtores, eles falaram, olha, a lavoura que eu vi está um pouco abaixo do que a gente costuma ver e estão um pouco preocupados, e a gente está na terça-feira e teve pouquíssimos dias sem chuva. Então, ela é uma lavoura, digamos, mais sensível. E pelo fato de ter sido plantada de forma concentrada também, você coloca um volume maior ou uma quantidade maior de lavouras no mesmo patamar de risco, né? Perfeito, perfeito. E é por isso que o mercado não cai, né? Também pelo fator demanda, mas assim, tem essa preocupação com a produção.
O outro lado da moeda é que eu falei com muito produtor e eles estavam entrando para o plantio com planos de plantar um pouco mais de milho, um pouco menos de soja, mas com a queda do preço do milho, eles inverteram isso e tem analistas que acham que o USDA ainda não refletiu esse ajuste, ou seja, a área plantada de soja talvez seja um pouco maior do que o relatório do USDA vem trazendo. Já tem algum número aí, pelo menos entre os consultores aí, Aaron? O número que eu ouvi foi um ajuste aí de 2 milhões de acres a mais de área de soja do que o relatório do USDA. Assim, é um número, uma pincelada, né? Mas já é um número significativo. E o mercado ainda não sei se reagiu a essa notícia, mas tem muita gente que está um pouco apreensivo de ficar com um sentimento muito autista, porque não tem problema na lavoura e talvez tenha até mais área do que o esperado, né, então fico com o pé atrás. Por isso que o mercado está meio tímido, né, tanto para subir quanto para descer. 2 milhões de acres, eu estou transformando aqui, dá pouco mais de 800 mil hectares a mais de plantio de soja. Isso mesmo, isso mesmo. Então, assim, número arredondado, vamos dizer que os Estados Unidos produz 85 milhões de acres de soja, aí o USDA, não me lembro de cabeça o número, mas eu acho que o deles é 83 milhões. Uhum. É mais ou menos isso. Uhum. Ou seja, mais área produzindo e, portanto, a possibilidade aí de uma oferta maior também. Muito Perfeito. bem, então esses são os fatores do lado da oferta que podem ser positivos e negativos dependendo do que a gente tiver daqui para frente, principalmente em relação ao clima, a gente precisa observar muito a condição do clima lá nos Estados Unidos. Daí você citou do lado da demanda a questão dos esmagamentos aí nos Estados Unidos. Esmagamento firme, qual a explicação para isso? Demanda chinesa por proteína? Até certo ponto, sim. Existe a demanda chinesa por proteína, mas o que aconteceu domesticamente aqui nos Estados Unidos foi o efeito em cadeia, né? O preço do petróleo caiu, então o preço do etanol caiu, então a produção de etanol caiu e um subproduto do etanol é o DDG. Então, com a queda disso, com a queda da produção desse subproduto que é usado em bastante ração, eles aumentou a demanda por farelo de soja. Então, e o preço do óleo de soja também tem sido atrativo. Então, domesticamente, o incentivo tem sido esse, né? Redução. O farelo acaba sendo um componente aí cobrindo aí a falta do DDG, então. Perfeito. Substituição de demanda, digamos assim. Então, isso tem sido que tem firmado bastante a produção, né, de farelo de soja aqui. Muito bem. E os bons sinais da China, né? A gente viu que apesar de toda a braveza aí dos presidentes americano e chinês, a gente tem aí a China demandando dos Estados Unidos. Ontem mesmo, 390 mil toneladas. Está consistente essa compra, essa necessidade chinesa? Está perceptível já no mercado ou ainda tem uma certa insegurança com relação a isso, Aaron? Não, eu acho que assim, os ganhos de preço que a gente viu, né, é importante lembrar que a movimentação da última semana foi principalmente lateral, mas a gente teve ganhos, né, das baixas que nós vimos, o preço aumentou e tem se mantido em tendência de alta. Então, assim, é importante qualificar isso, né? Se você olhar para um gráfico, a gente teve um ganho, aí a gente está em movimento lateral nesse patamar mais alto. Então, assim, esse ganho de preço é o fato que a China, depois de comprar tudo que comprou de soja do Brasil, está vindo para os Estados Unidos comprar soja, é um sinal muito encorajador para a demanda, assim, falando do produtor daqui. E eu, pessoalmente, acho que vai ser interessante ver até que ponto que, por exemplo, existe a competitividade de preço e existe a disponibilidade de soja. Né? Então, se o Brasil já exportou e tem preocupações com a disponibilidade de soja, aí a competitividade no preço para de fazer tanta diferença, porque não adianta o preço se você não tem para vender.
Então, essas compras pela China, elas são potencialmente uma notícia altista que ainda não está plenamente precificada. Se a China vai ter que vir para os Estados Unidos e comprar estoques consideráveis de soja no segundo semestre, isso eu diria que ainda não está precificado. Essas Então, compras recentes, tímidas, tudo bem, mas a demanda chinesa propriamente dita, não. Quer dizer, uma compra mais agressiva aí da China justificaria uma tendência aí para o mercado, então? Sim, e eu acho importante a gente falar em estoques finais. Então, o nível de preços ainda só pensa em estoques finais, tipo oferta e demanda e estoques finais. Em janeiro, a gente tinha um preço bem mais alto do que a gente tem hoje e as projeções de estoques finais não eram tão boas, né? As projeções de estoques finais de soja, elas atraem, né? Elas são melhores do que tem sido em, acho que 2 anos para os Estados Unidos. Então, se esses estoques finais se consolidarem, existe justificativa para um preço mais alto entre aqui e a safra dos Estados Unidos, né? O nível de preços ainda está relativamente baixo. Muito bem. E o outro fator que você colocou é o atraso na compra das tradings, principalmente dos compradores, né? Isso é muito importante nesse momento, porque uma volta deles às compras, também é outro fator de impulsionamento das cotações. Sim, sim. Até um colega nosso falou que os compradores e os produtores, eles estão olhando um no olho do outro para ver quem pisca primeiro, né? Um não quer apostar na baixa, o outro não quer apostar na alta, e o preço segue em movimentação assim, que nem se falou no começo, né? De queda de braço, de um e de outro. Mas o normal seria que os produtores teriam precificado bem mais soja até agora para a safra do que tem precificado. Então, o inverso disso é que as tradings, né? Quem compra e vende essa soja, eles estão atrasados nas compras. Eles não estão com os estoques comprados que eles costumam estar para a safra norte-americana. Então, entre aqui e a safra, eles vão ter que comprar essa soja. Resumindo, Aaron, enfim, colocando na balança todos os fatores que a gente tem aí e que foram analisados, o que a gente pode esperar em termos de comportamento de preço? Temos uma tendência mais positiva do que negativa nesse momento? O preço da soja está em tendência de alta, né? Nós esperamos mais um pico de preços entre aqui e a safra norte-americana. Dito isso, né, os mercados são que nem ondas do mar, eles vão e vêm, né? Então, assim, é muito difícil você ter um mercado que só sobe. A gente já teve uma subida forte, a gente está em movimento lateral, a não ser que a gente continua com essas notícias altistas, continua com compras fortes da China e essas notícias ou um risco climático. Na ausência dessas notícias continuadas de alta, a tendência é a gravidade nos puxar para baixo um pouquinho antes da gente dar aquela próxima disparada, né? Ok, mas de qualquer forma, quando a gente analisa o período de agora até o início da colheita, a gente pode ver lá na frente os preços maiores, certo? Hoje a gente está falando de 8,60, 8,70, né, nos primeiros vencimentos aí, acima disso com certeza. E claro, no meio aí desse período, as oscilações que são naturais do mercado, né? Sim, sim. Muito bem. Eu sei que você não gosta de fazer isso, Aaron, mas vou te perguntar de qualquer jeito. Você tem aí um alvo, ou pelo menos um número na sua cabeça até onde o mercado pode chegar? Olha, que nem você falou, né? A gente não trabalha dessa forma, justamente porque às vezes você erra por centavos e o produtor não fez o que tinha que fazer porque estava esperando um número arredondado, né? Então a gente trabalha com produtores, quando o indicador fala para vender, a gente vende, né? Então assim, mas a gente chegou acho que a alta até agora no ano, acho que foi 9,57.
eu ficaria cauteloso de chegar nesse nível de novo. Assim, é possível? É possível, mas eu ficaria cauteloso. Agora, além dos 9, eu esperaria que a gente chegue entre aqui e a safra, né? Legal, legal. Muito bom, Aaron. Meu caro, muito obrigado, viu, pela análise aqui pra gente, detalhando os fatores aí que justificam a movimentação de preço, oferta, demanda, e dentro desses fatores, o que pode pesar mais ou menos até a entrada da safra dos Estados Unidos, o início da colheita. Muito obrigado pela sua análise e volte sempre, meu caro. Disponha. Grande abraço para você, até a próxima. Abraço. Tá aí o Aaron Edwards, consultor de mercado, falando com a gente direto lá dos Estados Unidos. O Aaron, portanto, tem uma leitura bastante interessante nessa relação de oferta e demanda, e daqui até o início da colheita lá nos Estados Unidos, existe aí uma possibilidade de uma trajetória de alta na análise do Aaron. É claro que ele diz que não é uma alta linear, não é uma alta constante, mas que é possível que a gente veja aí números maiores que esses que a gente está vendo nesse momento. Vamos ver então como encerraram as cotações para soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Para julho, 8 dólares e 67 centes por bushel, 2 pontos de alta. Para agosto, 8 dólares e 68 centes por bushel, também com 2 de queda, desculpem. Julho caindo 2 pontos, agosto também caindo 2 pontos, a mesma queda para setembro, que ficou em 8 dólares e 67 centes por bushel, e para novembro, 8 dólares e 73 centes por bushel, queda de 3 pontos. Vamos ver o milho. O milho encerrando para julho com uma leve queda de 0,25 a 3 dólares e 29 centes por bushel. Para setembro, meio ponto de alta, 3,34. Para dezembro, 3 dólares e 42 centes por bushel, alta de 1,25. E para março de 2021, 3 dólares e 54 centes por bushel, uma alta de 0,75. Vamos aos números do trigo, para finalizar. Para julho, 4 dólares e 96 centes por bushel, 8,75 de queda, caiu bem o trigo hoje. Setembro, 5 dólares e 1 cente, queda de 8,5. Dezembro, 5 dólares e 9 centes por bushel, 8 pontos de baixa. E o março de 2021, 5 dólares e 18 centes por bushel, uma queda de 7 pontos mais 75. São os números de hoje de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.